Mesmo esquema, depois vai para o YouTube, manda o link no Classroom, blá, blá, blá. Aí, agora sim estamos gravando, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre sistemas operacionais. A gente já estudou um pouco sobre o que é, como funciona, como que divide recurso, o que são recursos e tal, várias das funções que o sistema operacional precisa fazer. Eu deixei um tanto de conteúdo também muito importante para vocês lerem lá no Classroom, então recomendo que vocês deem uma analisada lá e acompanhem o material auxiliar da disciplina também, porque é bem bom, bem importante. E hoje nós continuamos com a parte que fala sobre sistema de arquivos, tá? Então, basicamente, o que é isso? Eu falei para vocês que o sistema operacional armazena as coisas em arquivos, falei que os arquivos têm um nome, que em alguns sistemas operacionais os arquivos têm uma extensão, que é para cuidar quando vai baixar uma foto, que a extensão de foto é JPG, ou PNG, ou no máximo BMP, não tem extensão .exe, por exemplo. Mostrei aqui no meu que são, né, como é que esses arquivos são organizados, mostrei a pasta de arquivos do Windows, falei para vocês um pouquinho sobre como que o sistema operacional organiza essas coisas em pastas, e que eu tenho pastas dentro de outras pastas, entre outras coisas, certo? E agora a gente vai tentar dar uma olhadinha em como as coisas funcionam na organização de arquivos ao nível um pouquinho mais baixo, tá? Ou seja, um pouquinho mais perto. Sempre que a gente fala em um sistema de computação, sempre que a gente fala em um nível mais baixo, a gente está falando em coisas mais próximas do hardware, mais próximas das peças do computador. Tá? Então a gente vai tentar entender um pouquinho como que esses arquivos, como que essas pastas, como que isso tudo é organizado dentro do HD da minha máquina, dentro do meu, né, e o sistema operacional, como que acessa e utiliza essas informações, tá? Então, olha só, o nome que a gente dá a isso, a esse conjunto de coisas que tem a ver com armazenamento, é sistema de arquivos, tá? O sistema de arquivos, ele é um sistema que a gente usa para armazenar, organizar e acessar dados de um computador. De preferência de uma forma efetiva, ou seja, que tenha uma certa eficiência nesse processo. Os dispositivos que utilizam esses sistemas de arquivos, o mais comum são aí os nossos HDs, mas basicamente tudo que tudo que a gente tem que grava arquivos, utiliza de um jeito ou de outro sistema de arquivos. CDs, DVDs, Blu-ray discs, pendrives, cartões de memória, de câmera, de celular, e diversas outras coisas, até chegar lá nos disquetes e lá nas coisas de antigamente. Tá? E a principal função de um sistema de arquivos é permitir o armazenamento organizado desses arquivos, tá? Juntando a esses arquivos as características de cada arquivo, nome, permissões de acesso, atributos especiais, índice, e todos os dados que são necessários para que, quando seja necessário, quando o sistema operacional, o usuário mandar acessar esse arquivo, o sistema operacional tem todas as informações necessárias. Ele vai saber aonde está, vai saber se está dividido, vai saber que se o usuário pode ou não acessar, se não é de outro usuário, e assim por diante. E eles podem ser acessados de diversas formas diferentes, sendo a gente dando 2 cliques nele, numa interface gráfica, por exemplo, para exibir esse arquivo na tela, que vai ser aberto através de um programa qualquer, que esteja relacionado com esse tipo de arquivo, seja numa linha de comando, dando um comando para exibir o conteúdo desse arquivo, seja de maneira interna pelo sistema operacional. Então, eu tenho, por exemplo, um arquivo de configuração de um programa qualquer.
tem um arquivo de configuração de um programa qualquer, eu não preciso mandar abrir esse arquivo. Eu dou 2 cliques para abrir o programa, e esse programa ele é automaticamente, né, quando ele inicia, ele vai buscar as suas informações, as suas configurações de inicialização. Eu não tenho que dizer, abra o arquivo de inicialização. Tem coisas que funcionam de maneira automática. Tá? E para a gente entender como é que funciona esses sistemas de arquivos, é importante que a gente entenda um conceito, ou 2 conceitos, que é o conceito de particionamento e de formatação. Tá? Particionamento e formatação. O que é isso, pessoal? Basicamente, quando eu compro um HD novo, comprei um HD 0, um pendrive 0, e ligo no meu computador, ele já vem com uma partição onde eu posso guardar esses arquivos, tá? Mas eu posso apagar essa partição e reparticionar ele como eu quiser. Os HDs normalmente vêm sem partição quando você compra. E aí, quando você liga ele a primeira vez no computador, você vai mandar criar uma partição nele. Então, o espaço que tem dentro desse HD ou dentro desse pendrive, ele é dividido por seções, por espaços, por partições, por partes menores. E cada partição, ela deve ser formatada, que formatar a gente liga com, né, a gente pensa, quando fala em formatar, a gente pensa no processo de apagar tudo, mas a formatação é muito mais do que isso. A formatação é o que cria o sistema de arquivos dentro de uma partição do HD ou do pendrive. Tá? Então, imagina que está lá zerado o meu HD, eu crio uma partição, eu crio um espaço que eu posso usar ali dentro, mas ali ainda não tem um sistema de arquivos. Eu preciso formatar, eu preciso dar para essa partição um formato, que aí sim, esse formato define como, onde e de que forma esses arquivos vão ser guardados. Tá? Então, o processo de formatação é basicamente a configuração de um sistema de arquivos de um determinado tipo, tem vários tipos, em um dispositivo, em uma partição dentro de um dispositivo. Tá? Isso é muito importante. Existem diversos tipos diferentes de sistemas de arquivos que podem ser utilizados para organizar os arquivos em uma partição. Tá? Cada um organiza esses dados, esses arquivos, essas informações de uma forma diferente. Alguns são especialistas em intervelocidade, outros têm uma segurança maior, outros têm uma forma de compartilhamento mais ágil. E aí cada sistema de arquivos, ele tem as suas características básicas que funcionam de acordo com a sua estrutura básica. Tá? E cada sistema operacional, ele utiliza algum tipo ou alguns tipos de sistemas de arquivos por padrão, tá? Então, quando a gente fala do Windows, por exemplo, o Windows, ele é instalado em uma partição NTFS, tá? O tipo da partição NTFS, que é o sistema de arquivos padrão que o Windows utiliza. Armazena os dados do sistema, arquiva os programas do usuário e todas as demais informações que ele precisa guardar dentro desse sistema. Mas o Windows não utiliza só NTFS. O Windows utiliza outros sistemas de arquivos também. Ele pode utilizar. Por exemplo, quando eu vou formatar um pendrive, ele vai lá e me pergunta se eu quero usar o NTFS, se eu quero usar o FAT, ou se eu quero usar algum outro tipo de sistema de arquivos. Tá? Então, ele consegue acessar algumas outras formas. O Linux, ele é muito mais amplo com relação a isso. Ele tem acesso a uma grande quantidade de tipos de sistema de arquivos, e os que ele não consegue acessar nativamente, por exemplo, o NTFS, algumas distribuições não conseguem acessar os arquivos do Windows nativamente. Aí você tem como instalar algumas extensões no teu sistema operacional, no teu kernel,
que vão fazer você ter essa opção de acessar esses arquivos, tá? Quando a gente instala um sistema operacional, o que acontece? O Windows ele utiliza hoje 2 ou 3 partições diferentes. 2 pequenininhas para fazer, onde ele guarda alguns arquivos importantes de configuração e de gerenciamento e de restauração dele, tá? 1 ou 2. E uma partição maior, que é a partição onde a gente guarda os dados, tá? Então, todos os arquivos, os programas, tudo que você instalar, ele acaba sendo instalado em uma partição maior, incluindo o sistema operacional, tá? E esse sistema operacional, ele, quando você vai instalar ele cria ele cria essa partição e formata elas de maneira automática durante a formatação a criação do teu HD aí e a preparação dele para uso, tá? O Windows, as versões um pouquinho mais anteriores, elas utilizavam o sistema de arquivos chamado de FAT, F-A-T, tá? Ele era o padrão até aí os Windows antes do XP, ele tinha, né, ele era o sistema de arquivos padrão, e ele tem algumas limitações, tá? Por isso que a gente, com o tempo, acabou parando de utilizar, né, ou migrando para o NTFS. Limitações especialmente com relação ao tamanho de arquivos, quantidade de arquivos, até o tamanho do nome do arquivo, tá? Então, o FAT aí tem essas limitações que essas limitações que nos limitam, e por isso ele foi abandonado. O FAT, F-A-T, significa File Allocation Table, tabela de alocação de arquivos. Por que era isso, pessoal? O que quer dizer esse nome? Ele quer dizer justamente que ele guarda uma tabelinha, como se fosse um arquivinho do Excel, vamos imaginar assim, que vai guardar essas informações especiais sobre o arquivo, tá? Então, é nessa tabela, a tabela FAT, que armazena-se o nome do arquivo, o espaço onde ele está dentro do HD, o endereçamento disso, a extensão e o sistema de permissões, tá? Permissão de leitura, arquivo de sistema, somente leitura, arquivo de sistema, oculto e se é arquivo ou não. Então, são os 4 tipos de limitações que o FAT tem, tá? Então, e aí com essa... e ele também não possui recursos de segurança, tá? A tabela FAT, ela não guarda, por exemplo, qual usuário é o dono do arquivo, qual usuário que pode acessar esse arquivo ou não, se esse arquivo é compartilhado com mais usuários ou não. Então, eu tenho algumas limitações. Ele também limita o tamanho máximo de arquivo a 4 GB, tá? Então, cada arquivo dentro de um sistema de arquivos FAT, ou FAT32, que foi a última versão praticamente utilizada, ela era limitada a arquivos de 4 GB, tá? No tempo, lá, há 10 anos atrás, ter um arquivo com mais de 4 GB era extremamente raro, era muito difícil. Ele está passando o caminhão de vender batata aqui. Estão escutando a musiquinha, não? Acho que melhorou. Então, a gente tinha essa limitação, que no começo não era tão importante. Por quê? Porque os programas, os arquivos, tudo era dividido em vários arquivos. Quando você tinha um programa que ele era grande, ele tinha um executável, pequeno, médio,
tinha alguns arquivos auxiliares, tinha alguns arquivos de imagem, tinha alguns arquivos de vídeo, tinha alguns... E tudo isso era dividido entre vários arquivos diferentes, tá? Então, isso não nos preocupava tanto. Porém, com o passar do tempo, essa limitação de 4 GB começou a ser limitante. Um arquivo de banco de dados podia ser maior, um arquivo de vídeo, aí um filme que você baixava na internet, ele podia ser maior. Então, essa limitação começou a ser problemática aí, tá? A maioria dos sistemas que utilizam esse sistema FAT, eles também não oferecem suporte a partições maiores que 32 GB. Então, partições maiores que 32 GB não são suportadas pela maioria dos sistemas que utilizam FAT32. Alguns sistemas fazem uma gambiarra que nos permite criar partições maiores, mas nativamente, naturalmente, dentro do FAT32, eu tenho essa limitação de 32 GB por partição, tá? Então, lógico, lá em 98, 2000, 2002, beleza, o tamanho dos HDs era muito menor, então você ter partições com essa limitação era um problema, mas isso passava, né? Você criava 2 partições, fazia algumas coisas aí, conseguia utilizar. Porém, hoje, puxa, a maioria de vocês deve ter mais de 32 GB de espaço no celular, tá? Cartão de memória, cartãozinho desse tamanho, ele já tem 64, 128 GB. Esses dias eu vi para vender no Magazine Luiza um cartão desses para ligar em celular de 1 terabyte, 1024 GB. Então, é um espaço gigantesco que o sistema de arquivos FAT32 não suportaria de jeito nenhum, tá? Porém, até hoje, se eu mandar formatar um pendrive de menos de 32 GB, o Windows vai sugerir que eu utilize o sistema FAT32. Por quê? Porque o FAT32 desperdiça menos espaço, tem menos opções, sim, mas desperdiça menos espaço. Então, isso me permite ter algumas vantagens, tá? Porém, o FAT32 tem algumas desvantagens de segurança, tá? Por exemplo, ele não tem por exemplo, essa tabela que eu falei para vocês, né? Tabela de alocação de arquivos. Ele até faz um esquema de cópia, de backup dessa tabela, para garantir que se algum dado seja corrompido, ele tenha uma cópia, tá? Mas, em caso de queda de energia, por exemplo, ou até se você tirar o pendrive sem remover com segurança, e tiver no meio de um processo de cópia desse backup, dessa tabela de alocação de arquivos, corre o risco dessa tabela ser corrompida, tá? E com isso, você acaba perdendo acesso a alguns, ou a maioria, ou a todos os seus arquivos. Teria que formatar o pendrive de novo para usar ele de novo, mas você perderia os arquivos, tá? Então, isso é um problema muito grande, tá? Por isso que hoje, a grande maioria das pessoas, mesmo sem saber, né, formata os seus pendrives em NTFS, porque o NTFS tem um sistema de segurança e de backups dessa tabela dele, que é mais, ele mantém várias cópias, então se corromper uma e corromper o backup, ele tem outras cópias, então tem um esquema que é mais garantido. Então, mesmo para pendrives menores, existem vantagens em a gente usar o sistema de arquivos NTFS, tá? NTFS, pessoal, surgiu lá com o Windows NT, que era a versão do Windows voltado para servidores de rede da Microsoft, tá? Tanto que NTFS, File System, sistema de arquivos, do Windows NT, tá? A ideia era mais ou menos essa, mas ele traz uma
E daí, no começo, ele era utilizado somente nessas versões do Windows voltados para a rede. Windows NT, Windows 2000, né, e os Windows Server, servidores de rede da Microsoft. Mas, com o tempo, com o aumento do tamanho dos HDs, com o aumento do desempenho, tornou-se viável levar esse sistema de arquivos também para os computadores normais, os computadores desktop. E isso traz muitas vantagens. Tá? A mais conhecida delas é esse sistema de recuperação. Em caso de falha, desligou de repente o computador, caiu a luz, arrancou o pendrive, o NTFS é capaz de reverter os dados à condição anterior ao incidente. Tá? Então, se você está gravando alguma coisa e arrancou o pendrive, mesmo que tenha parado no meio da gravação, corrompeu o arquivo, o NTFS consegue restaurar para a versão anterior a essa gravação. Então, você tem uma segurança muito muito bacana. Isso porque ele grava, conforme ele vai fazendo essas requisições, gravando, lendo, alterando arquivos, ele vai gravando um arquivo que a gente chama de arquivo de log. Esse arquivo de log é um arquivo de histórico que grava todas essas modificações. E aí, se cair a luz ou se arrancar o pendrive e ligar de novo, o sistema operacional automaticamente vai acessar primeiro esse arquivo de log para ver se todas as modificações foram feitas com sucesso. Se não foram feitas com sucesso, aí ele vai lá e refaz, se for possível, ou retorna para a versão anterior, se for necessário. Tá? Então, isso é muito importante e nos traz uma segurança muito maior. O NTFS também, como ele foi criado para servidores, ele cria uma possibilidade de a gente utilizar um sistema que a gente chama de RAID. RAID, R-A-I-D, que nem o mata-inseto lá. O que é um sistema RAID, pessoal? Imagina que, vamos pensar primeiro em servidores, tá? Porque o NTFS começou lá nos servidores, depois a gente traz para o mundo do desktop. Imagina para um servidor, se queimar um HD, deu pau no HD. Puta, para nós usuários domésticos, isso já é complicado. Vou perder arquivos, vou perder minhas músicas, vou perder meus documentos, vai dar uma baita uma dor de cabeça, não vai? Com certeza vai. No servidor é muito pior. O servidor tem arquivos de várias ou de todas as pessoas na rede, sabe? É muita informação, tem banco de dados, ele guarda coisa para todo mundo. Então, é muito complicado quando queimavam um HD. Esse sistema de RAID, basicamente, o mais simples, funciona da seguinte forma. Eu tenho um HD de 80 GB, tá? Pequeno, porque a gente está pensando lá 20 anos atrás. Eu compro outro HD igual e mando o NTFS trabalhar com eles em RAID. Tá? Um RAID, por exemplo, de espelhamento. E aí, tudo que eu fizer nesse HD, eu gravo também no outro HD. Tudo que acontecer aqui, acontece também no outro. Tá? A leitura é feita por um só, mas o outro está aqui guardando todas as informações. Se um desses HDs queimar, o outro pode assumir. Ele está pronto para assumir. Seja instantaneamente, sem precisar reiniciar o sistema. Tá? Tem alguns servidores que permitem isso. É o que a gente chama de troca a quente. Tá? E aí, isso queimou um, o outro assume no instante. Outros sistemas precisam que você reinicie, pelo menos, o teu servidor. Reinicia ele e ele vai voltar a acessar esses dados. Mas você não perde informação nenhuma nunca, porque você está com os dois arquivos espelhados, certo? Então, você tem essa vantagem. Você perde o espaço de um deles. Tá? Eu tenho 2 HDs de 80 GB, eu poderia guardar 160 GB, mas eu não posso, porque esse aqui está sendo usado para espelho. Então, eu acabo podendo utilizar somente os 80 GB, certo? Outros tipos de RAID foram surgindo com o tempo, tá? Por exemplo, se eu tenho 2 HDs de 80, eu tenho um tipo de RAID que permite que eu use os dois como um espaço só, de 160 GB. E aí sim, ele vai usando um, quando acabar esse, ele vai usando o outro. Ou então, quando eu mando gravar um arquivo, por exemplo, eu quero gravar um arquivo de 10 GB.
Tá? Para se tornar mais eficiente, ele manda 5 GB para esse e 5 GB para o outro, que aí multiplica por 2 a velocidade de gravação. Então, isso é uma questão muito importante no NTFS, suporte a RAID. Tá? Hoje, isso pode existir, inclusive, em sistemas desktop. A gente pode ter em casa um computador, eu compro 2 HDs aí, não quero nunca perder as coisas no meu computador. Compro 2 e mando fazer espelhado. Tá? Então, são possibilidades que a gente ganhou. Beleza? E outra característica importante é o seu sistema de permissão de acesso. Tá? O Unix, né, o Linux da vida, ele sempre foi considerado um sistema operacional mais seguro, porque ele utiliza, entre outras coisas, tá, o Linux é muito mais seguro por várias coisas, mas uma delas é que todos os arquivos precisam ter o seu sistema, a sua configuração de segurança, tá, de permissões de segurança. Isso quer dizer que cada arquivinho no meu HD tem lá guardado quem é o dono, quem é o grupo do dono e quem pode acessar, se é o dono e o grupo, ou se é todo mundo. Tá? Então, esse sistema de permissão é muito bacana. E permite um controle para que um usuário não altere os arquivos dos outros, e melhor ainda, ele permite uma proteção, inclusive, contra vírus. Porque, imaginem, chega um vírus e vai resolver alterar os arquivos de todo mundo na rede. Opa, mas espera aí, esse arquivo não é teu, por que você está querendo alterar? Entende? E aí ele não permite. O NTFS também permite que o usuário defina quem pode e como pode acessar cada uma das pastas e arquivos que está dentro dele. Tá? Então, isso é bem bacana. E um grande ponto forte do NTFS, grande mesmo, é que ele é muito eficiente para trabalhar com arquivos grandes, tá? E com espaços grandes, com partições grandes, partições gigantescas, tá? Então, a forma com que ele guarda, com que ele faz essa separação é muito mais eficiente, tá? Com o NTFS, nós temos tamanhos de partição muito maiores, tá? Enquanto lá no FAT32 eu falei para vocês que alguns sistemas nos limitam a, acho que era 64 GB ou 32 GB, daí o FAT32 tem um esquema de fazer né, aquela gambiarra que eu falei para vocês, aumentava para espaços de até 2 terabytes, opa, 2 tera já é bem grande, mas olha só, o NTFS tem esse limite, pode chegar a 256 tera por partição, 256 mil GB, isso é muito espaço, é muito tamanho, então a gente ganha uma possibilidade de trabalhar com arquivos muito, muito maiores. E isso, para nós, hoje, não é tão importante. Tá? Mas, assim como há 20 anos atrás, um sistema de 60, de 80 GB, era difícil ter um HD com um tamanho tão grande. Hoje, nós já temos, muitos de vocês devem ter em casa, um computador com 1 tera de HD. Os notebooks vêm todos com 1 tera para mais, 512 GB, 1 tera. Então, isso é algo que cresce com o tempo. A gente pode ter certeza que mais 10, 15, 20 anos, esses espaços de 256 tera vai dar problema. A gente vai precisar de um sistema de arquivos maior ainda. Tá? Então, isso é uma possibilidade interessante. Tá? Para servidores hoje, passar esse limite de 256 tera não é fácil, mas é possível com um pouquinho de esforço. Tá? Mas lembrando que é 256 tera por partição. Tá? Mas eu posso ter 2, 3, 4 partições diferentes. Então, isso é bem interessante. Deixa eu abrir um programa aqui que eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Aí, deixa eu mandar apresentar aqui. No Windows, tá? Ele tem um programinha chamado gerenciador de disco.
gerenciador de disco. O que eu vou mostrar aqui é esse gerenciador de disco funcionando, tá? É importante vocês saberem que esse gerenciador de disco deve ser utilizado com cuidado, tá? Se você vir aqui fazer alguma besteira, você corre o risco de inutilizar alguma partição do teu computador ou criar algum problema aí que você vai sofrer para restaurar, para, né, voltar. Talvez tenha que formatar o computador, alguma coisa assim. Mas como é que funciona? Ó? Esse é o gerenciador de disco, ele está aqui, ó, gerenciador de disco. Eu entro nele no menu inicial em gerenciamento do computador, gerenciamento de disco. Aqui ele vai me mostrar, ó, os volumes que estão dentro do meu computador, as partições especialmente, tá? E aqui embaixo vocês veem o meu mouse, né? Deixa eu ver aqui. Vem, tá. Então, olha só, ele está me dizendo que eu tenho um disco zero. O primeiro HD que tem no meu computador é um disco do tipo básico, ele está online, ou seja, ele está em uso, e é um HD de 240 GB. Tá? 240 GB. Esse aqui é um HD, então isso aqui representa um HD. E ele está me dizendo que dentro desse HD, ele tem uma partição C2 pontos. Então, lembra que eu falei que dentro do HD eu tenho vários espaços? Nesse meu HD eu tenho dois. Uma partição de 237,95 GB, não sei por que ficou tão quebrada, que é a unidade C, e uma partição de recuperação de 531 MB. Tá? Lembra quando eu falei para vocês que quando você formata, manda instalar o Windows, ele pode criar algumas partições necessárias para ele automaticamente? Tá aqui, ó. Essa partição aqui, repartição de recuperação, foi ele que criou. Eu só mandei ele instalar no disco zero e ele criou a unidade C e essa partição de recuperação. E reparem que essa partição de recuperação, primeiro, ela é muito menor. 500 MB, meio giga. E segundo, ela não tem uma letra. Ela não é, eu não consigo acessar ela. Se eu entrar no meu Windows Explorer, eu não consigo ver o que tem dentro dela. Por quê? Porque ela é uma partição de recuperação. Não é para mim acessar, é para o sistema operacional utilizar quando ele quiser fazer alguma coisa, guardar algum dado importante para recuperação, fazer a questão do journaling, né? Guardar algum arquivo de log, alguma coisa, ele pode fazer aqui. Tá? Já esse aqui é a partição onde está instalado o meu Windows e onde o meu computador inicializa. Ela tem, como eu falei para vocês, 237 GB, e aqui embaixo ele me dá algumas informações. Ó, ele está íntegra, ou seja, ela está funcionando bem, ela não está com defeitos aparentes. Ele é o meu sistema de inicialização, então meu computador vai inicializar por essa partição. Quando eu ligo o computador, ele vai buscar qual é a partição de inicialização do HD e vai, né, começar o sistema operacional por ele. Então isso é importante. Meu arquivo de paginação está dentro dessa unidade. Arquivo de paginação a gente ainda vai ver, mas o que acontece? Sistemas operacionais modernos, e os não tão modernos assim, eles guardam um espaço no HD para quando a memória RAM acabar. Então, lembra que a gente precisa da memória RAM para rodar as coisas? Memória primária? Tudo tem que ir para a memória primária quando vai rodar. Mas e se acabar a memória primária e eu mandar abrir um programa novo? O que acontece? Ele vai ter que dar um jeito de dar uma esvaziada. Mas ele não pode perder aqueles arquivos, aqueles dados da memória RAM. Então, como é que ele vai fazer? Ele pega um pedaço dessa memória RAM, copia para dentro do HD, para o arquivo de paginação, e quando copia para dentro do HD, ele libera o espaço na memória RAM. Aí ele esvazia aquele espaço da memória RAM e tem espaço para pôr o programa novo que você mandou abrir. Tá? Só que quando sai da memória RAM para o HD, fica muito mais lento. O HD é muito mais lento do que a memória RAM. Por isso que quando tem um computador ou um notebook, ou até um celular, tá? Com pouca memória RAM, de repente as coisas ficam extremamente lentas. Por quê? Acabou a memória RAM, vou guardar no HD. Não é que eu posso executar as coisas do HD. Eu ainda só posso executar as coisas da memória primária. Mas eu tiro da memória primária e guardo no HD, tá? Nesse arquivo de paginação,
para poder liberar espaço na memória primária para pôr as coisas novas para serem executadas. Então, isso é algo bem interessante. Despejo de memória é outra marcação que ele está me dando aqui. Despejo de memória, basicamente, o que está dizendo? Travou o Windows, deu pau em algum programa, ele vai guardar, vai fazer um despejo, vai despejar essa memória RAM em algum lugar para que ele possa tentar ou enviar para a Microsoft ou tentar descobrir sozinho o que aconteceu para tentar resolver esse erro. Então, esse despejo de memória também é feito na minha unidade C. E é a minha partição primária, tá? Então tá aqui, partição primária. É a partição primária do meu HD. É a partição principal, digamos assim. Tá? Então, são as marcações que ele tem aqui. Olha que bacana, eu falei que o arquivo de paginação deixa o computador mais lento quando é necessário, mas mesmo assim eu coloquei tudo na minha unidade C. Por que eu coloquei tudo na minha unidade C? Eu não poderia colocar o arquivo de paginação e o despejo da memória na unidade D? Sim, eu poderia. Isso nos ajuda a ter um desempenho melhor. Só que tem um detalhe importante. O meu disco 0 é um disco SSD, que é muito mais rápido que o meu disco 1. Tá? O disco 1 é um HD normal. Então, esse aqui é bem mais lento que esse. Esse aqui deve ser umas 3, 4 vezes mais rápido. Para mais, na verdade. Para bem mais do que o meu disco 1. Depois eu faço um teste e posto para vocês os resultados. Tá? Mas vamos calcular que deve ser pelo menos umas 10 vezes mais rápido que o meu disco 1. Então, isso faz com que seja interessante eu guardar todas essas funções no mesmo lugar. O meu disco 1, que é o meu disco maior, ele tem 1 TB, 931 GB usáveis aqui na minha partição, mas ele é um disco de 1 TB. Ele é um sistema que está íntegro também, e desse HD aqui, ele é a partição primária. Então, se eu mandasse ele fazer alguma coisa nesse HD, ele começaria por essa partição aqui. Tá? Então, isso é interessante. É uma partição de sistema que também está ativa. E aqui eu só uso para guardar as coisas em massa, música, vídeo, trabalhos, fotos, F1, tudo para cá. Aqui é o que eu uso para usar o computador no dia a dia. É por isso, pessoal, essa diferença do SSD para o HD normal, que a instalação de um SSD no computador, tá? No computador de vocês aí, pode trazer melhoras de desempenho bem grandes para esse computador, tá? Só por curiosidade, eu vou instalar um pendrive aqui. Vou ligar um pendrive aqui. Ó, e detalhe que aqui a partição C, ele está me dizendo, é NTFS, tá? O D também é NTFS. Aqui ele está mostrando 4 espaços de mídia removível, porque eu tenho leitor de cartão. E mesmo que eu não ponha um cartão nesse leitor de cartão com 4 slotzinhos, ele fica mostrando aqui que tá ali o leitor de cartão, mas não tem nada nele. E agora o pendrive que eu coloquei, ó, o CD também está aqui, tá? Mas também está sem nenhuma mídia. O pendrive que eu liguei um pendrive de 2 GB, ele ganhou a letra J. Tá? Ele ganhou a letra J. Se eu for no meu Windows Explorer, eu vou ver que o que está nesse pendrive está marcado na letra J, 2 pontos. O nome dessa partição é HBCD, porque é de um sistema que eu achei instalei nesse pendrive, do Hirens Boot, que eu gosto para fazer restauração. E reparem, esse aqui não é NTFS, é do tipo FAT32. FAT32. Tá? Isso quer dizer que, por ser uma partição bem menor, eu não fiz questão de mudar, então quando foi instalado esse sistema, ele foi instalado direto na partição FAT32. Então, isso é algo interessante para a gente ver que o sistema operacional consegue trabalhar com essas diferentes tipos de partição ao mesmo tempo. Tá? Diferentes tipos de sistema de arquivo ao mesmo tempo. Eu poderia, pessoal... Deixa eu fazer uma coisa. Eu ia excluir a partição e criar várias para vocês verem.
Tá, posso excluir. Mas antes de excluir, eu fui ver se não tinha nada importante ali, tá? Excluir volume. Todos os dados, é a partição ativa nesse disco. Todos os dados serão perdidos. Tem certeza? Tem. Foda-se. Excluiu. Então, agora esse pendrive, os dados até estão lá. Lembram que eu falei para vocês uma vez em aula? Quando eu mando excluir alguma coisa, ele não exclui. Ele marca como excluído. Então, os dados estão lá ainda. Se eu mandar pegar um programa para recuperar, eu consigo recuperar. Mas aí eu vou criar um novo volume. Vou criar uma nova partição. Por padrão, ele está me dizendo, ó, tem 2029 mega, né, 2 GB nesse pendrive. Qual o tamanho que você quer? Ah, quero 2029, quero todo o espaço. Não, eu quero só 1000. Quero uma partição de 1 GB. Tá? Quero atribuir uma letra? Quero, vai ser a letra K, beleza. Qual é o tipo de formatação que eu quero usar? FAT, FAT32 ou NTFS. Ó, então aqui eu escolho como eu quero as coisas. Tá? Quero NTFS, beleza. Configuro, qual é o tamanho da unidade de alocação? Ah, quero uma unidade maior. Isso me permite partições maiores, mas aumenta o desperdício. Formatação rápida ou não? Formatação rápida. Ativar a compactação, se é NTFS, ele tem a opção de compactar os arquivos ou pasta nativamente. Tá? Então, quando eu gravo um arquivo de 1 GB, ele tenta compactar e já vai gastar menos espaço. No FAT, essa opção de compactação a nível de sistema operacional não existe, de sistema de arquivos não existe, tá? Nem no FAT, nem no FAT32. E aí eu mando criar, aí ele me dá um resumo, e agora sim, ó, vocês vão ver que ele tem uma partição aqui, e mais um espacinho não alocado, tá? Esse outro espaço não alocado, eu posso criar outra partição também, só que essa eu quero FAT32, beleza. Pau na buia, novo volume 2. Tá aí, tenho no meu pendrive 2 partições. Isso quer dizer que tem uma divisão, os arquivos daqui estão separados do arquivo daqui. Tá? Isso é importante que a gente saiba. Isso eu posso fazer no HD também. Se você não tem, só que lógico, pessoal, repito o que eu falei. Se você mandar excluir a partição do teu Windows para dividir em 2 partições, fodeu, perdeu todos os arquivos que estão lá dentro. Você teria que pensar nisso quando formatar teu computador lá no começo. Tá? Mas se eu tenho só um HD e quero dividir os meus arquivos para quando eu tiver que reinstalar o Windows eu não perder os outros, eu posso criar no meu HD 2 partições. Uma, por exemplo, com 300 GB e outra com 600 GB que sobrou. E isso me permite ter uma separação, assim como eu fiz no pendrive aqui. Beleza, galera? Vou excluir os dois, vou criar uma só para não... Esse é o pendrive que eu uso no som do carro, eu acho. E aí... Aí. Fechou. Então, parei a apresentação. Alguém tem alguma pergunta, galerinha? Então, ele consegue passar todos os dados que eu estou utilizando do primeiro HD para o segundo HD. Olha só, Bernardo, eu tenho opções de copiar as coisas de um para o outro. Você estava falando naquela parte de... Quando eu falei de fazer a redundância, né? O sistema RAID é exatamente para isso. Para que eu não tenha que ficar fazendo backups. Enquanto eu estou gravando num HD, ele automaticamente espelha, tanto que o nome desse sistema de RAID é espelhamento. Ele automaticamente espelha esses dados para o outro HD. Isso é feito de maneira transparente, o usuário nem vê que isso acontece. E aí, se acontecer de quebrar um HD, de queimar um HD, automaticamente eu posso utilizar o próximo. Tá? Então, isso é nativo, é para isso que funcionam os sistemas RAID. E existem sistemas muito mais complexos RAID hoje. Eu dei exemplo com 2 HDs. Mas quando eu trabalhava na prefeitura, a gente tinha um sistema RAID com 5 HDs. Era um RAID 5, se eu não me engano. E aí, o que ele fazia? Ele usava 3 desses HDs para armazenamento, 3 desses HDs para armazenamento, e os outros 2 HDs para espelhamento. Tá? Então, isso me permite que podia queimar até 2 desses HDs
que o meu servidor não parava de funcionar. Então é muito interessante. Esse sistema de roubo é muito de roubo. Eu li o que o Yuri postou no chat e fala em voz alta. Esse sistema de RAID é muito bacana por causa disso, porque ele faz as coisas, você configura e ele faz as coisas sem precisar que o usuário fique mexendo ali. Então é bem legal. Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então tá, pessoal, estou parando a gravação.